Jesus, a encarnação do amor. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, que vencedor de ser servo. No começo, aquele que é a palavra, Jesus já existia. Ele estava com Deus e era Deus. João 1:1. A palavra de Jesus se tornou um ser humano, se encarnou e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu de um Filho único do Pai. João
mostrar o seu grande amor por nós. Seu sofrimento e sua angústia ali na cruz nos revelam esse amor. Vamos coroar quem derrotou a morte e vida na vida. Jesus morreu. No dia ressuscitou. De novo, dando-nos uma nova vida, tipo 4, 5. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme na sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de nossa vida. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas podem se estragar, vencer, vamos ficar em pé para contar. Comigo, ó, venham me coroar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu filho ao mundo para condená-lo, mas sim para salvá-lo.
Jesus na ceia pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados foi anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados. Deus enviou seu Filho para salvar. Todo que crê no céu irá morar. Nós fomos livres da condenação. Ele veio para dar seu perdão. Um dia Jesus entrou na história, deixou os céus e nasceu aqui no nosso mundo como homem. Um dia Jesus foi levado ao monte do Calvário e ali na cruz seu sangue derramou. Amou-nos por graça, pois não merecíamos este amor e desta forma a vida nos deu. Essa tão grande salvação que nos foi oferecida gratuitamente
mas custou um alto preço para Jesus, um preço de sangue para nos resgatar e perdoar. Até o mais cruel dos homens que a Cristo aceitaram, no mesmo momento, perdão ele terá. Quando Jesus morreu, nos deu livre acesso a Deus, restaurou a nossa comunhão direta com Deus. E como demonstração desta verdade, na hora em que Jesus morreu, o véu do templo, que separava o lugar da presença de Deus das outras partes do templo, foi rasgado de alto a baixo. Está aberto o caminho para nos relacionarmos com Deus. Está aberto o caminho para o céu. Na verdade, não era para os irmãos levantarem, pode sentar. Vamos ouvir o coral. Agora sim, vamos ficar em pé. Vamos cantar juntos o próximo hino. E vamos agradecer a Deus por seu tão grande amor e por tão grande salvação que Ele nos otorgou. Vamos exaltar a Jesus, dando graças a Ele por tão grande preço que pagou ali na cruz, pelos cravos em suas mãos. Digno é o Senhor Jesus, que nos deu perdão e restaurou a nossa comunhão com Deus. Graças nós te damos, Jesus.
Podem sentar, queridos. Sim, nós cremos em Jesus Cristo, Senhor, o Messias prometido ao povo de Israel, que se tornou carne e habitou entre nós, que nos falou de um reino que nunca terá fim, que reuniu 12 homens, os fez discípulos e lhes ensinou, que morreu em uma cruz para nos libertar do pecado, que ressuscitou dos mortos para nos dar vida eterna com Ele, que reina eternamente no céu à direita de Deus Todo-Poderoso, que virá para julgar o mundo, fazendo justiça e nos trazendo vitória final. Sim, nós cremos que Deus nos fez seu povo, cremos no seu amor e perdão, cremos na certeza de sua vinda e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Queridos, vamos ficar em pé para a leitura com a participação novamente da congregação e depois para entoarmos também o hino maravilhoso da graça.
Onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode orgulhar de tê-la, pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. irmãos podem sentar. Jesus é o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Jesus deixou o céu, se fez homem e viveu entre nós. Quando esteve aqui foi humilhado e desprezado, suportou grande sofrimento, tudo por amor. Todo este sofrimento fazia parte de um plano eterno. Jesus veio aqui para nos salvar, morreu na cruz em nosso lugar. Mas assim como ele veio uma vez, ele voltará. Da primeira vez ele veio como um humilde bebê, mas da próxima vez ele vai voltar com poder e esplendor. Então esteja pronto, pois quando a hora chegar, a trombeta soará, Cristo voltará e os remidos levará.
Vamos novamente fazer a leitura bíblica com a participação da congregação. Então disse Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Na casa de meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Sou a sua dor, em todo o silêncio, sou tua gestação, e quando se morrer, bom pastor, abraços e com ternura
Todos juntos vamos fazer a leitura da lição então. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas sim para salvá-lo.
continuar falando do amor de Deus. Queria colocar como tema desse momento, conhecendo o amor de Deus. Conhecendo aqui não no sentido apenas intelectual de conhecimento, mas naquela percepção hebraica de conhecimento como experimentação, trazendo sempre como fruto dessa experiência algo novo. E o texto que eu gostaria de usar é esse texto mesmo, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, na tradução mais conhecida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Moody, um pregador americano, foi à Inglaterra fazer conferências e conheceu um jovem pastor que disse para ele que tinha vontade de ir aos Estados Unidos. E Moody, um pouco por educação, por cortesia, disse: quando você for lá, eu vou permitir que você pregue na minha igreja em Chicago. E ele não imaginou que isso ia acontecer. Ele estava falando assim, esperando não ter que fazer isso um dia, talvez. Mas um dia ele recebeu um telegrama e esse jovem pastor estava em Nova York e disse: vou para Chicago. Então Moody estava naqueles dias saindo para uma série de conferências e ele disse então para a liderança da igreja que aquele jovem pastor ia pregar uma vez lá. Se ele agradasse, fosse bom, podiam deixá-lo pregar mais. E Moody saiu por um tempo para fazer a conferência. Quando ele voltou, ele perguntou à esposa como tinha sido essa mensagem, como tinha sido essa palavra desse pastor. E ela então disse: ele prega melhor que você. E ele está dizendo que Deus ama os pecadores. E Moody disse: mas ele não pode estar afirmando isso assim, Deus ama os pecadores. E ela disse: então vai ouvi-lo hoje à noite. Ele disse: mas ele ainda continua pregando aí? E ela disse: sim, e ele só está pregando num versículo, João 3,16. Então Moody aquela noite foi, e o pregador, aquele jovem pregador, chegou no púlpito. Moody estava sentado lá na congregação, e ele então disse: olha, eu procurei um texto essa semana, eu procurei um texto essa madrugada, essa noite, para pregar aqui hoje. E novamente eu acho que o melhor é continuar em João 3,16. E ele então pregou sobre o amor de Deus. E algum tempo depois, Moody disse que aquela mensagem levou, aquele jovem pregador pregando aquela mensagem, levou Moody a verdadeiramente conhecer o amor de Deus. A nossa expectativa hoje à noite é que realmente possamos experimentar um pouco mais, conhecer, experienciar esse amor de Deus por nós. Esse texto de João 3,16 é talvez um dos versículos mais conhecidos de todos nós, né? A gente aprende a recitar na escola dominical, no culto doméstico. E esse texto, no capítulo 3 de João, está inserido, esse versículo está inserido dentro de um texto. O contexto é exatamente o encontro de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos então procura Jesus nas caladas da noite para saber e fazer algumas indagações a Jesus. Nicodemos era mestre em Israel, mas ele tem muitas perguntas. E Jesus então começa a responder as perguntas de Nicodemos e chega a afirmar para ele que era preciso que ele nascesse de novo se ele quisesse entrar no reino de Deus. Mas Nicodemos continua fazendo perguntas e o Senhor Jesus então vai aprofundando um pouco mais essa palavra e esse ensino dele. E ele chega então nesse ponto em que ele fala da sua missão como filho de Deus. Então, quando ele fala da sua missão, ele diz: porque Deus, vamos repetir todos juntos, como conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apenas 2 linhas, 24 palavras, 128 letras nesse versículo que Lutero chamou de miniatura do Evangelho. Entretanto, apenas esse texto, se nós não tivéssemos mais nada da Bíblia, se tivéssemos só esse texto, nós podíamos pregar salvação para o mundo inteiro. Os 7 bilhões de habitantes desse planeta podiam se converter só ouvindo a pregação desse texto.
e poderiam também ser condenados, esses 7 bilhões, se não ouvissem a mensagem de João 3,16. Quero convidá-los então a observarmos, a percebermos 4 aspectos do amor de Deus. Podiam ser 40, ou 400, ou 4.000, né? Há um pastor que disse certa vez, tinha mais de 600 sermões só sobre João 3,16. Mas eu queria dizer 4 coisas sobre o amor de Deus nesse texto de João 3,16. O primeiro é que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. A palavra mundo tem vários sentidos no grego, né? Tem várias palavras gregas que traduzidas vêm para a palavra mundo. Mas as duas mais conhecidas são as palavras geo, que significa planeta, de onde vem a palavra geografia, planeta, parte física, né? do cosmo, ou parte física do planeta, do mundo. E a palavra cosmo, que significa exatamente as pessoas que vivem no planeta, ou as pessoas que vivem nessa dimensão. Alguém disse que cosmo, Deus amou o cosmo, e cosmo seria uma multidão de ímpios, toda a massa de homens alienados de Deus e, portanto, hostis à causa de Cristo. Foi a esse tipo que Deus amou e ama, sem restrição e sem nenhuma condição. Deus não ama se, Deus não ama quando, Deus não ama se tão somente, Deus ama e ponto final. Sabe, queridos, algumas razões pelas quais eu amo a minha esposa que está sentada ali. Eu amo minha esposa porque ela é bonita, porque ela é educada, porque ela é cheirosa, porque ela é graciosa, porque ela é temente a Deus. Eu amo a minha esposa por aquilo que ela é, mas eu amo a minha esposa também por aquilo que ela faz por mim. Ela me ama, ela cuida de mim, às vezes prepara um alimento gostoso para mim, e quantas coisas mais. Queridos, nós amamos as pessoas que nos fazem bem. Nós podemos até orar pelos nossos inimigos, mas dificilmente amamos alguém que não nos ama. Nós não somos divinos, não somos Deus, somos humanos. E para nós o amor tem sempre um quê de reciprocidade. Nós amamos em certas condições e com certas restrições. Max Lucado disse certa vez que não há nada de tão bom que o homem possa fazer para Deus amá-lo mais do que ele já ama. E não há nada de tão ruim que possamos fazer para Deus nos amar menos do que ele nos ama. O amor de Deus é incondicional. Deus amou o mundo, isso significa que ele amou a mim, a você, de maneira incondicional, sem nenhuma condição. O amor de Deus alcança gente, alcança pessoas, alcança individualidades, alcança alguém que tem um CPF, uma identidade, que tem uma individualidade, uma singularidade. Deus nos ama pessoalmente. Uma vez um pai quis ilustrar a grandeza do amor de Deus para o seu filho. E ele o convidou para ir na montanha mais alta que havia naquela região. E quando ele estava lá naquela montanha com seu filho, ele disse: filho, olha para o norte. O filho olhou para o norte, lá para longe, para o horizonte. Você está vendo quão distante a sua vista pode alcançar? E o filho disse: sim. Ele disse: o amor de Deus vai até lá. Olhe para o sul. O amor de Deus vai até lá. Olhe para o leste. O amor de Deus vai até lá. Olhe para o oeste. O amor de Deus vai até lá. E o menino disse: então eu estou no centro do amor de Deus. E o pai disse: exatamente. Queridos, nós estamos no centro do amor de Deus. Quando nós tiramos a letra D e a letra S da palavra Deus, o que nós temos?
eu. Eu estou no centro do coração de Deus. Deus me ama como se eu fosse filho único. Se você estivesse sozinho no planeta Terra, Deus te amaria ainda incondicionalmente. Deus nos ama incondicionalmente. Você podia colocar seu nome aí. Deus amou o mundo, Deus amou José, Maria, João. Deus ama você, Deus me ama. Deus ama cada pessoa de forma incondicional. Em segundo lugar, queridos, o amor de Deus é sacrificial. Além de ser um amor incondicional, é um amor sacrificial. Porque a Bíblia diz que Deus amou de uma maneira tal que Ele deu seu Filho unigênito. Agora você pode ver o verbo dar dentro da palavra Deus. Deus deu. Deus deu. O amor de Deus foi tão grande por nós a ponto de dar o seu Filho. O amor verdadeiro não pergunta o que você pode me dar, mas o que eu posso lhe dar. Sabe, quando tenho contato com jovens casais, eu sempre percebo que no início do casamento há uma perspectiva muito egoísta da relação. A maioria dos jovens casa pensando no que o cônjuge pode fazer por ele, no que o cônjuge pode lhe dar, no que o outro pode lhe proporcionar de bem. Mas, queridos, quando nós vamos descobrindo o amor de Deus e o amor conjugal, quando vamos amadurecendo emocionalmente e espiritualmente, nós vamos descobrindo que nós nos sentimos agraciados, abençoados, quando podemos fazer alguma coisa pelo nosso cônjuge, quando podemos dar, porque essa é a verdadeira expressão do amor, dar. Nosso Deus é um Deus de dádiva, nosso Deus é um Deus doador, é um Deus dadivoso, e a Bíblia diz que Ele deu seu Filho único. Nós muitas vezes ouvimos alguém dizer: isso eu não posso dar porque eu só tenho esse, não é? Isso eu não posso lhe dar porque é o único que eu tenho. Mas a Bíblia diz que Deus deu o seu unigênito Filho. Não é fácil dar quando só se tem um. Não é fácil dar quando o que se vai dar é o único Filho. Sabe, uma das cenas do pastorado que mais me vem à mente quando eu penso no amor de Deus, entrega o seu Filho unigênito por nós, uma cena em que uma jovem mãe está diante do caixão do seu filho, morto ali, menino de talvez 6 anos, e chegam então as pessoas, né, que chegam sempre naquele momento em que tem que, finalmente, já teve o culto, está na hora de fechar, né, de levar, de entregar a sepultura. Naquele momento a mãe então da criança e começa a abraçar, começa a beijar. Eles estão ali com aquela tampa do esquife para colocar, e a mãe está ali apegada. O marido tenta tirá-la e ela está abraçada, parece que ela não quer deixar seu filho ir, até que finalmente conseguem tirá-la dali. Então levam o seu filho, ela vai entregar seu filho. E ele não era o seu filho único, tinha um outro filho. Mas eu vi como o coração dessa mãe sangrava diante da perda do seu filho. Sabe, queridos, o amor de Deus não é apenas um sentimento que Ele tem, algo platônico, místico. Lá do céu Ele nos amou. Não, Ele nos amou de uma maneira tão grande que Ele deu o seu unigênito Filho. Vocês querem saber a dimensão do amor de Deus? Eu queria que vocês pensassem e lembrassem daquele corpo na cruz do Calvário, aquele corpo esquálido, aquele corpo transpassado por pregos, sangrando, ferido. A expressão de Jesus, o profeta diz que ele não tinha nenhuma beleza nem formosura nele. Ali estava a expressão do amor de Deus. O profeta diz que nós fomos curados por suas feridas. Queridos, este sacrifício
esta doação, essa entrega, esse amor sacrificial nos deu cura. O profeta diz: pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos curados, nós fomos salvos, nós fomos libertos. Temos a salvação, temos a paz, porque Deus nos amou sacrificialmente. Em terceiro lugar, o amor de Deus é acessível, porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê. Sabe, queridos, nada adiantaria dizermos que o amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor incondicional, se nós não pudéssemos alcançar este amor. Se ele não tivesse diante do nosso toque, da nossa possibilidade de chegar nele, se ele não fosse acessível, não adiantaria dizer que o amor é incondicional e é sacrificial. Mas o sentido dessa incondicionalidade, desse sacrifício, está no fato de que nós podemos provar esse amor. Nós podemos experimentar esse amor. E o tema dessa mensagem é conhecendo, e como eu disse no início, talvez a ideia melhor seja experimentando o amor de Deus. O apóstolo João, chamado apóstolo do amor, na sua epístola, ele diz categoricamente, enfaticamente, definitivamente: Deus é amor. E ele, logo à frente, ele vai dizer que nós conhecemos e experimentamos o amor que Deus nos tem. Então, queridos, é um amor incondicional, é um amor sacrificial, mas é um amor que nós podemos experimentar, que nós podemos provar, porque ele nos ofereceu esse amor na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Jesus nasceu uma mulher obscura de uma cidade pequena, recebe a visitação do anjo, ela se torna importante a partir daí, e ela então fica grávida, e ela dá à luz ao seu filho, e 700 anos o profeta disse: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Nós podemos alcançar o amor de Deus porque Deus veio aqui. Deus veio para o nosso meio, para que nós pudéssemos conhecer mesmo o seu amor na pessoa de Jesus. E João diz lá no seu evangelho que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus veio para o nosso meio, veio morar conosco, veio aqui para se identificar com cada um de nós, para nos amar e nos mostrar o amor de Deus. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então nós podemos nos aproximar do amor de Deus, podemos ter acesso a esse amor, porque Deus se revelou a nós na pessoa de Jesus. Mas como podemos ter acesso? O texto diz: pela fé. Pela fé. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho para que todo aquele que crê nele, se você acreditar nessa história bíblica e você confiar no amor de Deus por você, você terá acesso ao amor, à graça de Deus e ao perdão de Deus dos seus pecados. O amor de Deus é acessível. E por último, eu queria dizer hoje à noite que o amor de Deus é benéfico. O amor de Deus traz benefícios, nos beneficia de uma maneira maravilhosa, porque ele diz que aquele que crê não vai morrer para sempre, mas terá uma dádiva, um benefício, terá a vida eterna. Queridos, o amor de Deus por nós é tão grande que o Senhor, além de descer aqui e morar conosco, e trazer paz para o nosso coração aqui na terra, no meio das tribulações, e trazer perdão para a nossa vida no meio de todas as dificuldades que atravessamos, dos pecados que cometemos, que vem trazer descanso para aquele que está cansado aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e Jesus disse: eu vos darei alívio. Além de tudo isso que o Senhor trouxe para nós na sua vinda aqui, ele também diz: eu desci aí para salvar vocês, e quero vocês aqui perto de mim um dia. Vou dar para vocês a vida eterna. Esse é o benefício que temos além da vida aqui na terra.
além do benefício de termos esse convívio, esse contato com o libertador, com o salvador, com aquele que pacifica e traz paz ao nosso coração inquieto, ele também nos dá a vida eterna. É assim como você comer um belo prato, um estrogonofe, que é o meu prato predileto, feito pela minha esposa, porque é inigualável. E depois de me fartar, ela então traz um pudim de leite condensado. É bom demais. Sabe, queridos, essa é a sobremesa. Ele nos dá a vida eterna. Queridos, o maior medo do homem é a morte. Heidegger, um filósofo, psicólogo talvez, alemão, ele disse que todas as nossas fobias e todos os nossos medos, de uma certa maneira, representam, em última análise, o medo da morte. O medo de morrer. Outro dia eu estava falando na classe da escola dominical que nós sabemos que temos a vida eterna, temos o céu, mas diz agora não, Senhor, depois, não é? Se a vida está nos cansando, não é? Ou se a morte é um descanso, às vezes a gente fica dizendo que é preferível viver cansado. Mas, queridos, o que a Bíblia está dizendo é que Jesus derrotou a morte. A morte morreu na morte de Cristo, como disse alguém, para nos dar, através da sua ressurreição, a vida eterna. E Jesus disse que foi no céu preparar um lugar. Aqui no texto, foi preparar uma morada, foi preparar uma casa para nós. Eu vou para o céu preparar um lugar para vocês. Ele veio aqui, nos revelou o amor incondicional, sacrificial, o amor acessível de Deus. E depois ele disse, agora eu vou adiante de vocês, mas eu vou receber vocês um dia nas moradas e na casa do meu Pai. Jesus foi nos preparar um lugar. E a Bíblia diz que quem crê em Jesus jamais será destruído pela morte. Não perecerá, mas terá a vida eterna. Atravessará a morte na direção da vida eterna. Certa vez um sociólogo, professor de uma universidade, fez uma pesquisa numa comunidade carente com cerca de 200 jovens que viviam num ambiente de violência, de dificuldade. E a pergunta que se fazia a esses jovens nessa pesquisa, os estudantes daquela universidade, era: o que você prevê para o seu futuro? E os estudantes voltaram para o sociólogo, professor, e trouxeram a resposta. 90% daqueles jovens entrevistados diziam que anteviam diante deles, no futuro deles, uma situação em que eles acabariam presos. Eles passariam algum tempo na prisão. 25 anos depois, esse sociólogo rastreou esses 200 jovens que tinham sido entrevistados, na intenção de ver o que tinha acontecido com ele. Ele conseguiu encontrar 180. E desses 180, ele descobriu que apenas 4 tinham ido para a prisão. Ele então quis descobrir as causas, porque 25 anos antes, esses jovens tinham dito que um dia eles seriam presos, diante daquela situação em que eles viviam naquela região carente da cidade. E agora, porque só 4 foram presos, o que aconteceu? E quando eles voltaram e entrevistaram esses 180, 100 deles, esses 180 que foram encontrados, 100 deles disseram que eles estudaram numa escola daquele bairro. E disseram que lá tinham sido alunos de uma certa professora. Todos eles tinham sido alunos dessa professora. E aí, então foram ao encontro da professora para descobrir que tipo de influência ela havia exercido na vida desses jovens. E perguntaram a ela: que tipo de influência você exerceu na vida desses jovens? Ela disse: eu apenas os amei. Eu apenas os amei. Sabe, queridos, pelo amor daquela mulher, aqueles jovens tiveram uma vida diferente. Uma vida distante daquilo que eles preconizavam para eles mesmos. Eles tiveram uma vida melhor. Agora, queridos, por causa do amor de Deus, nós temos a vida eterna. Então, hoje à noite, eu queria que você compreendesse o poder desse amor. Foi cantado aqui.
Eu fiquei olhando quantas vezes nesse texto aparece a palavra amor. Se vocês pegarem depois, inclusive na minha narração, várias vezes a palavra amor aparece. O último cântico, Deus amou o mundo. Sabe, queridos, nós precisamos e não vamos conseguir nunca dissecar e entender completamente o amor de Deus por nós. Mas hoje à noite eu gostaria de deixar esses 4 aspectos. Deus amou você e me amou de uma maneira tão grande, tão poderosa, que Ele foi capaz de entregar o seu único filho. Ele não tinha uma prole, Ele só tinha um filho. E Ele deu o único filho que Ele tinha. Li uma vez que Deus gosta tanto de nós, que se Ele tivesse um carro, Ele colocaria o nosso retrato no painel do carro, o seu retrato no painel do carro. Ele gosta tanto de nós que se Ele tivesse uma carteira, Ele colocaria o nosso retrato na carteira. Se Ele tivesse uma geladeira, colocaria um magnético, um ímã na geladeira com o seu retrato. Se Ele tivesse uma agenda, Ele colocaria seu nome no dia do seu nascimento. Toda primavera Ele nos manda as flores. Alguns dizem. E todo dia Ele faz o sol nascer. E Ele podia morar em qualquer lugar do universo, disse aquele autor, mas Ele escolheu morar no seu coração. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra para sempre, mas tenha vida eterna. Talvez hoje à noite você esteja aqui carente de amor. Talvez você esteja aqui com um vazio na sua alma, sem sentido para a sua vida. Eu quero dizer a você hoje à noite, se você se encontra assim, que você tem alguma insegurança com relação à forma como Deus, ou a dimensão como que Deus te ama, eu queria dizer que você pode vir seguro para as mãos de Deus, porque Ele não te rejeitará. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama sacrificialmente. Ele te ama de uma maneira acessível e benéfica. Certa vez, há muito tempo atrás, um jovem havia brigado com seu pai. E ele saiu de casa. E ele foi embora. E quando chegou perto do Natal, ele ligou para sua casa, falou com sua mãe. E disse: eu tinha muita vontade de passar o Natal com vocês. Mas ele não sabia se o pai havia perdoado. E a mãe então ficou de... A mãe sempre faz aqueles ajeitos, né? Aquela amolecida no coração do pai, duro. E a mãe disse: eu vou conversar com seu pai. E aí, eram já os dias que antecediam o Natal. E a mãe combinou com ele o seguinte: você vem, o trem passaria, porque ele viria, antes de chegar na estação, passaria perto da casa em que ele morava. E a mãe disse: você lembra daquela árvore lá perto da casa, da nossa casa, ali bem perto onde passa o trem? E ele disse: sim, mãe, me lembro. Então, eu vou falar para o seu pai. Se seu pai te perdoar, eu vou colocar um pano branco naquela árvore. E quando você chegar, se você ver aquele pano branco, você pode saltar na estação, porque seu pai vai te receber. Nós vamos te receber no Natal. E ele então pegou o trem e foi. E ela disse: se você não vê o pano branco, você pode saltar na estação, ou pode procurar outro rumo. Não adianta ir lá em casa. Ou siga em frente. E ele pegou o trem e foi. Estava se aproximando da casa, da cidade onde ele morava. E ele estava sentado ao lado de alguém. Estava na janela. E ele disse: olha, daqui a pouco nós vamos chegar num lugar. Eu vou te dizer mais ou menos o lugar. Lá tem uma árvore. Eu quero que você veja. Eu não estou nem com coragem de ver se lá tem um pano branco. E eles foram, o trem foi chegando.
E aquele rapaz foi dizendo: está chegando, está chegando. Olha lá na frente, olha para mim, olha para mim. Aquele jovem sentado à janela olhou e virou para ele. E ele estava assim, ansioso. E perguntou: tem um pano branco lá? Ele disse: tem um pano branco em cada galho da tua árvore. O pai recebe de volta o filho pelo seu grande amor. Pai queridos, Jesus abriu seus braços na cruz, revelando o amor de Deus para nos acolher a todos e experimentarmos esse amor. Amor incondicional, amor sacrificial, amor acessível e amor que nos beneficia com a vida eterna. Incline sua fronte e vamos orar. Querido Pai, como é bom te chamar de Pai, porque Tu és o nosso Pai. E nós fomos tornados Teus filhos por causa do Teu grande amor, por causa do grande amor e da grande misericórdia que o Senhor teve por nós. Nós pudemos receber o Teu Filho, Jesus, e nos tornarmos com Ele co-herdeiros da graça. Nós te adoramos, porque foi por amor que o Senhor nos alcançou. Amor sem restrição. O Senhor ama cada um aqui com a mesma dose de amor. O Senhor não escolhe, não distingue, não diferencia, não tem preconceito. O Senhor nos ama como nós somos. O Senhor nos ama apesar das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos problemas. E esta noite, ó Pai, talvez haja alguém, algumas pessoas aqui, com certeza que não provaram ainda a grandeza do amor de Deus, como estampada nesse versículo que acabamos de considerar. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que agora, neste tempo, o Teu Espírito esteja tocando em cada coração. Aqueles que já te conhecem, que possam reafirmar a sua convicção e possam experimentar cada vez mais desse amor incondicional, esse amor sacrificial, esse amor acessível e benéfico. Mas, Pai, se há alguém aqui que ainda não foi batizado neste amor de Deus, se há alguém ainda aqui nesta noite que não experimentou este amor que perdoa, que cura, que liberta, que possa agora, pela fé, receber o amor através de Jesus Cristo, o amor do Pai. Nós pedimos em nome de Jesus que cada pessoa que experimenta nesta noite esse amor necessário, transformador, possa realmente sair daqui com uma vida diferente, possa sair daqui com a alegria de dizer: Deus me ama. Pai, faz essa obra hoje à noite, diante das mensagens que ouvimos aqui e diante da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Permaneça com a sua fronte abaixada, com os olhos fechados. Eu queria perguntar se há alguma pessoa aqui hoje à noite que, ouvindo essa mensagem, entendeu um pouco mais o amor de Deus, mas não apenas entendeu intelectualmente, conheceu através do que foi colocado aqui, mas que foi tocado pelo Espírito Santo, através do amor de Deus mesmo. Se você provou isso agora, se isso tem a ver com você, eu queria muito orar por você hoje à noite. Eu queria te pedir, onde você está no seu lugar, você rapidamente erguesse sua mão e abaixasse, para que eu pudesse orar em seu favor. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Alguém mais?
Ergue a sua mão. Quero orar você. Experimenta o amor de Deus. Alguém na galeria? Ergue a sua mão em nome de Jesus. Eu quero experimentar, provar hoje o amor de Deus. Alguém mais? Levante a sua mão em nome de Jesus para que eu possa orar por você, gente. Alguém mais? Deus abençoe. Deixe sua mão levantada. Deus abençoe. Pode abaixar. Deus abençoe você também. Pode abaixar aqui na frente. Há mais alguém? Ergue a sua mão em nome de Jesus. Esse amor de Deus por você, incondicional, sacrificial, acessível e benéfico. Experimente hoje à noite, pela fé, através de Jesus. Você quer erguer sua mão agora e abaixar em nome de Jesus? Faça agora, mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essas mãos levantadas, por essas vidas que se confrontam hoje à noite com a tua palavra e abrem seu coração para receber o amor do Pai, o amor de Deus na pessoa de Jesus. Eu peço que eles realmente saiam daqui batizados neste amor, crendo na vida eterna e confiando na vida eterna que o Senhor nos deu através de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Pai, que essa igreja, no seu todo, cada um de nós, possa a cada dia experimentar mais desse amor insondável, desse amor que não se pode definir e que nós podemos levar toda a nossa vida pensando e refletindo nele e falando sobre ele. Não esgotaríamos tudo que está encerrado no amor de Deus. Pai, ajuda-nos a viver por este amor, a pregar este amor, a anunciar que Deus ama o pecador e que quem crê nele tem a vida eterna. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há uma leitura bíblica. O dirigente vai fazer, depois teremos o último hino do coral. Jesus disse: todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Mateus 24, 30 e 31.
ao santo em nome de Jesus. Do amor incondicional, sacrificial, acessível e benéfico de Deus o Pai, a graça de Jesus, maravilhosa graça, e a comunhão do Espírito Santo sobre todos nós, e também sobre todo o povo de Deus na terra espalhado, agora e para todos sempre.